É o Galaxy Fold. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmos 23, de 1 a 6. Em seguida, orai, Pai Nosso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Determino ser feita a leitura da ata anterior. A ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 21 dias do mês de maio de 2021, com início às 9 horas, com a presença dos vereadores Valdenei Adriano Domingos, Alanziel Moraes Silva, Clayton Arcanjo de Assis, Enivaldo Domingos Braz, Jocenil Alves dos Santos, Léa Márcia Cabral, do PP, Alex Martins Lemos da Silva, Livani Victor de Oliveira, do DEM, e ausente o vereador Felipe Gonçalves de Araújo, do DEM. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmo 117, versículo 1 e 2. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior e a qual foi aprovada sem restrições. Continuando, passou para a ordem do dia com as matérias do Executivo e entrou em discussão o projeto de lei número 025/2021. Dispõe sobre transformar a área rural dentro do perímetro urbano em áreas urbanas. Não havendo discussão, entrou em votação. Aprovado por unanimidade na segunda e última votação. Em seguida, passou para as matérias do Legislativo e colocou em discussão o projeto de lei no 023/2021, de autoria do vereador Felipe. Dispõe sobre dar denominação à Unidade Básica de Saúde. Não havendo discussão, entrou em votação. Aprovado por unanimidade na segunda e última votação. Continuando, fez a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Alanziel, de número 115/2021. Solicitando da assistência social, a senhora Maria Leda, no sentido de providenciar álcool em gel a 70% para fazer doação às famílias carentes que estão assistidas pela assistência social do nosso município. Requerimento número 122/2021. Solicitando o senhor prefeito municipal, junto ao secretário de máquinas, Elcio Monteiro Leão, no sentido de dar manutenção na Rua 9, setor rodoviário, rua de acesso à rodoviária até a empresa Italéu. Requerimento número 123/2021. Solicitando o secretário de máquinas, senhor Elcio Monteiro Leão, no sentido de patrulhar a estrada que vai do Mataburro, próximo ao senhor Antônio Eugênio, na entrada de Nova Glória, até a entrada das terras do senhor Francisco Moura e Marco. Requerimento número 120/2021, de autoria do vereador Felipe, solicitando o chefe de Departamento da Agricultura no sentido de enviar a esta Casa de Leis as prestações de contas e relação dos trabalhos realizados no Departamento da Agricultura do ano de 2021. Requerimentos de autoria do vereador Enivaldo, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de patrulhar e cascalhar a estrada que dá acesso à chácara do senhor Elison, no povoado do Bolsão. Requerimento número 131/2021, de autoria do vereador Jocenil, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de realizar a atualização cadastral do loteamento do saudoso Oswaldo Paulista. Após a leitura dos requerimentos, entrou em discussão. Pela ordem, o vereador Alanziel se manifestou referente ao requerimento número 122, de sua autoria, e pediu apoio de todos na aprovação. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita e nem apresentação de requerimento verbal, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Pela ordem dos vereadores Livani,
Alanziel e Clyde se manifestaram para agradecer a Deus e todos os presentes e fizeram um breve comentário sobre a saúde e o Covid-19 do nosso município. Não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 18 horas e antes marcou a próxima sessão para o dia 1º de junho às 17 horas. Após a leitura da ata, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Passo para a matéria do Executivo. Determino o primeiro secretário a fazer a leitura dos vetos. Autógrafos de leis 021, 022 e 25 de 2021. Mensagem do Executivo número 0. De autoria do vereador Alanziel Moraes Silva. Razões do veto. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Glória, com suporte nas prerrogativas a mim conferidas por força do parágrafo 1º do artigo 41, combinado com o artigo 50, ambos da Lei Orgânica do Município de Nova Glória, artigo 77 da Constituição Estadual, devolvo a essa Casa de Leis, vetando parcialmente o autógrafo de lei número 021, de 24 de maio de 2021, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e a publicação no portal da transparência no município de Nova Glória e da outras providências, acompanhando da mensagem número 015/2021 ao texto proposto, nos artigos 1º e 2º, oriundo do projeto de lei de autoria do vereador Alanziel Moraes. Da tempestividade do veto. O autógrafo de lei número 025 de 2021, de 24 de 5 de 2021, foi entregue ao Executivo no dia 25 de maio de 2021, através do ofício número 99 de 2021. O parágrafo 1º do artigo 41 da Lei Orgânica do Município diz que o prazo para veto, no todo ou em parte, é de 15 dias úteis. Portanto, é tempestível o veto. Do veto. O autógrafo de lei número 025 de 2021 trata-se da iniciativa do Poder Legislativo, via do vereador Alanziel Moraes, que visa sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e a publicação no portal da transparência do município de Nova Glória e da outras providências. Como é de conhecimento de todos, foi aprovado no último dia 1º de abril de 2021 a Lei Federal número 14.133, contendo 193 artigos, que altera a Lei número 8.666, de 1993, Leis de Licitações e Contratos Administrativos. Segundo o seu artigo 1º, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A nova lei, mais precisamente no seu parágrafo 2º, 4º e 5º do artigo 17 e 19, que assim prescrevem. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases. Em sequência. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que, motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois do seu encerramento. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços de licitações e contratos deverão,
instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita às contratações que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade de especificações técnicas a serem definidas com precisão suficiente pela administração. Verifica-se a necessidade de definir e identificar os meios em que as alternativas possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições: a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em site eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definida e estabelecida para o prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse na participação da licitação. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de todos os entes federativos. Como se vê, a nova lei já prevê a gravação em áudio e vídeo para sessões eletrônicas e podendo utilizar-se da forma presencial. No caso de sessão eletrônica, a mesma será realizada através das sessões de videoconferência. Já as sessões públicas presenciais deverão, desde que motivada, ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Ora, se as sessões registradas em ata e gravada em áudio e vídeo, consequentemente, serão públicas imediatamente na forma do edital. Do veto do artigo 1º. Artigo 1º. A administração pública no município de Nova Glória deverá promover a gravação em áudio e vídeo de todas as sessões de licitação e disponibilizar os arquivos gravados pelo site oficial. Primeiramente, podemos ver que o dispositivo acima versa somente para os procedimentos licitatórios presenciais ou para procedimentos licitatórios eletrônicos e presenciais. Daí, o dispositivo deixa dúvidas. Já a nova Lei Federal de Licitantes e Contratos, que é obrigada para todos os entes da federação, já prevê todas as condições, quer seja eletrônico ou seja presencial. Assim sendo, entendemos que a duplicidade de legislação quanto ao procedimento licitatório poderá ensejar em questões de recursos, uma vez que a lei municipal não poderá sobrepor a lei federal, cuja lei já obriga tais procedimentos via eletrônica. E quando presencial, a gravação deverá ser constada obrigatoriamente na ata e juntada no processo, que por sua vez também é publicado no site oficial da Prefeitura. Portanto, é conflitante a obrigação da gravação em áudio e vídeo de todas as sessões de licitação, por confrontar a legislação federal, motivo pelo qual as questões de inconstitucionalidade e aplicação da lei no veto ao artigo 1º do autógrafo de lei número 021, de 24 de maio de 2021, do veto ao artigo 3º. O artigo 3º. As gravações das sessões citadas no artigo 1º deverão ser disponibilizadas na íntegra no portal de transparência do município, no prazo de 48 horas após o encerramento de cada sessão de licitação. Nas mesmas razões apresentadas ao artigo 1º, também contraria os dispositivos da Lei nº 8.666 e Lei nº 14.133, a dar o prazo de 48 horas para a publicação, pois a sessão eletrônica já é publicada ao vivo e a sessão presencial logo após o término, para contagem de prazo de recurso. Vez que,
Frente à Lei nº 8.666, o prazo para recurso é de 2 dias, para o caso da modalidade de convite, e de 5 dias para as demais modalidades. No caso da Lei nº 14.133, o prazo para recurso é de 3 dias úteis, contados da lavratura da ata. Ademais, a Constituição Estadual, no artigo 77, incisos 1 e 4, diz: compete privativamente ao prefeito exercer a direção superior da administração municipal e vetar projeto de leis, total ou parcialmente. Também fica confuso tal prazo por ilidir e confrontar a legislação federal, motivo pelo qual, por questões de inconstitucionalidade e aplicações da lei, veto o artigo 3º do autógrafo da Lei nº 021, de 24 de maio de 2021. Portanto, nos termos dos dispositivos legais em análise, os artigos 1º e 3º não se encontram em condições de serem sancionados pelo chefe do Poder Executivo em total conflito com a legislação federal, mais expressamente com as leis nº 8.066 e 14.133. Assim, são essas razões que levaram ao Executivo vetar parcialmente os autógrafos de leis da Lei nº 21, de 2021, de 24 de maio de 2021, e vetar os artigos 1º e 3º, com fundamento no artigo 77, inciso 4 da Constituição Estadual, artigos 41, parágrafo 1º, combinado com o artigo 50, inciso 4, da Lei Orgânica do Município. Ao ensejo, renovamos ao senhor presidente e aos demais membros dessa Casa Legislativa os nossos sinceros protestos de apreço e consideração. Senhor Carlos de Oliveira, prefeito municipal. Mensagem do Executivo número 016 de 2021. Veto total ao autógrafo de lei número 022, de autoria do senhor vereador Alex Martins Lemos da Silva. Razões do veto. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhora vereadora da Câmara Municipal de Nova Glória, com suporte nas prerrogativas a mim conferidas por força do parágrafo 1º do artigo 41, combinado com o artigo 50, inciso 4, ambos da Lei Orgânica do Município de Nova Glória, devolvo a essa Casa de Leis, vetado total, o autógrafo de lei número 22 de 2021, de 24 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas das pessoas físicas e jurídicas que celebrem contratos com o município de Nova Glória e da outras providências, oriundos do projeto de lei de autoria do vereador Alex Martins Lemos da Silva, da tempestividade do veto. O autógrafo de lei referido foi entregue ao Executivo no dia 25 de maio de 2021, através do ofício número 098 de 2021. O parágrafo 1º do artigo 41 da Lei Orgânica do Município diz que o prazo para o veto, no todo ou em parte, é de 15 dias úteis, portanto, é tempestivo o veto. O autógrafo de lei número 022 trata-se da iniciativa do Poder Legislativo, por meio do vereador Alex Martins Lemos da Silva, que visa a obrigatoriedade das prestações de contas das pessoas físicas e jurídicas que celebrem contratos com o município de Nova Glória. Nesse contexto, destaca-se a Constituição Federal de 1998, que assim afirma: artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, e também ao seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienação serão contratados mediante processo licitatório de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ato à Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que regulamentou o artigo 37, que instituiu normas para licitações e contratos da administração pública, assim se expressa. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos,
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos de administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico do objeto do contrato, ressaltando o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Inciso 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvando o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Já a recente Lei das Licitações e Contratos Públicos, Lei nº 14.183, de 1º de abril de 2021, assim dispõe. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange. Artigo 4º. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 5º. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 19. Os órgãos de administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços, licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Assim, nos termos do inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666, bem como no artigo 5º da Lei nº 14.133, versa sobre o princípio da competitividade, sem contar que o artigo 4º da nova lei trata do princípio da competitividade diferenciada das microempresas e das empresas de pequeno porte. Ainda,
O artigo 19 desta mesma lei deverão ser as administrações instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e a contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços, obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo por todos os entes federativos e instituir sistema informatizado para acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Pois bem, o autógrafo em pauta versa sobre a obrigação de prestação de contas das pessoas físicas e jurídicas, de públicas ou privadas, que celebrarem contratos com o município. Inicialmente, o projeto aprovado inibe o princípio de competitividade, ao obrigar a prestação de contas de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que celebrem contratos com o município, sem o qual o princípio diferencial das prerrogativas das pessoas, prejudicando, de tal forma, o princípio constitucional do artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, qual seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ademais, o projeto em apreciação só menciona as pessoas que celebrarem contratos quaisquer seja, física ou jurídica, pública ou privada. Ora, se assim o for, qualquer contrato celebrado com o órgão público, desde a União e seus ministérios, estados e suas secretarias também entrarão no rol de prestação de contas, independente se é contratante ou contratado. Nesse caso, fere o princípio da constitucional da legalidade e da impessoalidade. Outro fator que chama atenção, que não se trata do caso de contratado de execução, mas da obrigação de prestação de contas da sua execução. Pois no caso da execução do contrato, o mesmo é feito de conformidade com os artigos 66 a 76 da Lei nº 8.666, no artigo 115 a 123 da nova Lei nº 14.133, de 2021. No caso da inexecução perante a Lei nº 8.666, entre os artigos 77 a 80 e dos artigos 137 a 139 da nova Lei 14.133 de 2021. Ademais, se o caso de prestação de contas de recebimento e pagamento, tais dispositivos já estão totalmente regulamentados pela Lei nº 14.133, nos artigos 140 a 146. Por outro lado, o fato de querer obrigar o contratado a prestar contas, não há qualquer previsão legal, porque está contratado para executar o contrato, sob pena de não receber. Nesse caso, é uma figura nova, contrária até mesmo ao direito do consumidor. Outro sim, mesmo que a matéria fosse legal, no entanto, é burocrática, contrariando o disposto na Lei nº 3.874, de 20 de setembro de 2019, mais precisamente no artigo 2º, incisos de 1 a 4, que assim prevê. São princípios que norteiam o disposto dessa lei. A liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. E ainda, o disposto no artigo 5º, incisos 1 e 2, da Lei nº 13.726, de 8/10 de 2018, que assim se expressa. Os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão criar grupos de trabalho com os seguintes objetivos: identificar nas respectivas áreas dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos redundantes. Sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia. Assim sendo, o projeto também é burocrático, ao desconhecer a boa-fé do particular perante o poder público, o qual tem por obrigação eliminar o excesso de burocracia. Portanto, nos termos do dispositivo legal em análise, não se encontra condições de ser sancionado pelo chefe do Poder Executivo, já que não está respaldado pela Constituição Federal, pela legislação apresentada e pela contrariedade aos princípios basilares, constitucionais e contrários ao interesse público. Assim, são as razões que levaram o Executivo a vetar integralmente o autógrafo de Lei nº 022 de 2021, de 24 de maio de 2021, conforme os artigos 41, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5º, inciso 4, da Lei Orgânica do Município, sob pena de violação dos princípios basilares do interesse público,
uma vez que a obrigação de prestação de contas é de quem administra o direito público, e não do prestador, que recebe o dinheiro público pelo cumprimento do contrato. Ao ensejo, renovamos ao senhor presidente e aos demais membros dessa Casa Legislativa os nossos sinceros protestos de apreço e consideração. Senhor Carlos de Oliveira, prefeito municipal. Com o artigo 5º, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Ao ensejo, renovamos ao senhor presidente e aos demais membros dessa Casa Legislativa os nossos sinceros protestos de apreço e consideração. Senhor Carlos de Oliveira, prefeito municipal. Conforme o artigo 41 da Lei Orgânica do Município, nomeio a comissão especial, representante do partido PP, vereador Claito e Jocenil, e o vereador Livani, que representa o partido do DEM, e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para analisar os vetos conforme o artigo 261 do Regimento Interno, prazo de 8 dias contados do despacho de distribuição para emitir o parecer e apresentar a esta Casa. Passo para a matéria do Legislativo. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 132/2021, de autoria do senhor vereador Enivaldo Domingos Braz.
Requerimento número 132 de 2021, Nova Glória, 1º de junho de 2021. Excelentíssimo senhor Valdenei Adriano Domingos, presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de construir ou alugar um espaço para acolher os animais de ruas da nossa cidade de Nova Glória e munícipes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, ao 1º dia do mês de junho de 2021. Enivaldo Domingos Braz, vereador, PP. Após a leitura do requerimento, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 133/2021, de autoria do senhor vereador Enivaldo Domingos Braz. Requerimento número 133 de 2021. Nova Glória, 1º de junho de 2021. Excelentíssimo senhor Valdenei Adriano Domingos, presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de alugar uma casa com o objetivo para atender a população com Covid-19 em Nova Glória. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, ao 1º dia do mês de junho de 2021. Enivaldo Domingos Braz, vereador, PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Enivaldo. Senhor presidente, fizer requerimento aí, queria que o senhor olhasse com muito carinho, que é a pedido da população, porque as pessoas, é muito difícil sair daqui, que aqui é mais gente para sair daqui para ir lá para o Jardim Paulista para consultar, então alugar uma casa aqui em Nova Glória para que fica mais fácil para o povo para ser atendido. Muito obrigado. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem de Ivani. Só parabenizar o vereador Valdo por esse requerimento, até porque já tem um ofício e um requerimento nesse sentido já pedindo, e a gente fez um ofício aqui, era para o vereador entregar para a secretária, não sei se entregou, os 9 vereadores pedindo que devolvesse o posto de saúde para cá e arrumasse um local para tratar só Covid. E o outro requerimento também pedindo para separar o atendimento de Covid das outras consultas. E agora mais um requerimento do vereador Enivaldo pedindo para que alugue uma casa, para que deixe só exclusivo para tratamento de Covid. Essa novela está passando da hora de ser resolvida. Então, que o prefeito tenha um pouquinho de sensibilidade e atenda o pedido dos vereadores e da população. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem, Clayton. Hoje eu conversando com o prefeito a respeito disso aí também, e ele me passou que já alugou a casa. Já vai ser resolvido essa novela aí. Vai dar certo agora. Fé em Deus. Requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entre em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento 134/2021 do vereador Lanziel Moraes Silva. Requerimento número 134 de 2021. Excelentíssimo senhor Valdenei Adriano Domingos, presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando dessas competentes autoridades providências, no sentido de monitorar se já foram vacinados contra o Covid-19 e H1N1 o senhor Francisco, o senhor Nilson, Popular Bica e outros nessas condições. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, ao 1º dia do mês de junho de 2021. Alanziel Moraes Silva, vereador, PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Pela ordem, Alanziel. Vereadores, eu peço a aprovação desse requerimento. Eu tive conversando com eles
Ambos disseram para a gente que não foram ainda vacinados, então precisa ter uma atenção maior do poder público para ofertar essa oportunidade para eles, né? Fazer um trabalho para eles não estarem bebendo, né, no dia da vacinação. Então precisa sim da ajuda do poder público para estar monitorando isso aí. Obrigado. Após a leitura do requerimento, está em discussão ainda. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determino o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 135/2021, de autoria do vereador Alanzé Moraes Silva. Requerimento número 135 de 2021. Nova Glória, 1º de junho de 2021. Excelentíssimo senhor Valdinei Adriano Domingos, presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de amparar os comerciantes barraqueiros no bairro do Jardim Paulista, designando uma área no município para que os mesmos possam colocar o seu próprio comércio, ofertando a oportunidade e o direito de não ficar no prejuízo com a duplicação da BR-153. Justifica-se que, atendendo esse pedido, hora exposto, é de fundamental importância, tendo em vista a aproximação das obras da duplicação da BR-153. Por isso, necessita-se de uma área com essa destinação, específica nas margens da BR, promovendo maior acessibilidade a estes comércios que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico do município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, ao 1º dia do mês de junho de 2021. Alanziel Moraes Silva, vereador do PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento 136/2021, de autoria do senhor vereador Alanziel Moraes Silva. Requerimento número 136 de 2021. Nova Glória, 1º de junho de 2021. Excelentíssimo senhor Valdinei Adriano Domingos, presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de criar uma sala informatizada com no mínimo 3 computadores para os nossos ACS, Agentes Comunitários de Saúde, e ACE, Agente Comunitário de Endemias, para trazer maior praticidade para suas atividades laborais. Justifica-se que, atender esse pedido, estará contribuindo acentuadamente com a melhor prestação do serviço, além de garantir maior agilidade na digitação da ficha de cadastro familiar, questionário autorreferido de condições de saúde, protocolos de visitas e um calendário vacinal. Isto irá contribuir de forma significativa para maior desenvolvimento das atividades laborais dos nossos servidores públicos e maior rapidez na entrega dos relatórios epidemiológicos e sanitários da nossa população. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, ao 1º dia do mês de junho de 2021. Alanziel Moraes Silva, vereador PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem de Ivani. Senhor presidente, só queria que o senhor enviasse um ofício ao secretário de Máquinas, Elcio Monteiro, no sentido de que ele possa estar molhando um trecho de pelo menos 300 metros ali da GO 154, saída para Ceresópolis. Justifique que os carros estão chegando e saindo em alta velocidade, levantando muita poeira, que está adentrando na cidade e prejudicando as pessoas, e trazendo doenças respiratórias. Pedi-lhe, então, ao secretário Elcio que molhasse um trecho daquela estrada ali na saída para Ceresópolis, estrada de chão. Após o pedido verbal, está em discussão. Não havendo discussão, passa para o período de votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Não havendo mais requerimento verbal, a palavra está franca aos senhores vereadores. Pela ordem do Lanziel.
Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar aqui o nosso presidente, Vossa Excelência, o vereador Valdinei, cumprimentando ele, eu cumprimento toda a mesa diretora, todos os vereadores edis. Quero aqui cumprimentar a galeria, a servidora Rosnete, o Júnior, o PM, né, o Ivani, e, no mais, agradecer aos vereadores pela aprovação dos requerimentos, né, feito aqui nesta Casa de Leis, em especial o requerimento de número 135, que se trata sobre amparar os comerciantes ali na BR-153. Nós temos visto, né, a aproximação dessa duplicação, já foi feita a licitação, já tem a empleiteira, e devido a essa aproximação da rodovia, da duplicação das rodovias, nós temos visto a preocupação também dos comerciantes ali, do trevo do Jardim Paulista. Então, foi muito oportuno a gente fazer um requerimento nesse teor, pedindo ao seu prefeito uma atenção para esses comércios, para comprar um terreno, né, próximo ali, ou então ceder uma área pública no bairro do Jardim Paulista, para fazer um levantamento, né, desses comércios e também fazer um projeto para saber onde colocar, onde endereçar. Já temos reuniões marcadas lá com o pessoal da empleiteira, junto ao governo do governo federal, para estar passando como que vai ser feito o projeto, para apresentar para o município aí sim saber como proceder daí para frente. Então, é um pedido, né, da Câmara dos Vereadores, junto ao senhor prefeito, para olhar com carinho para esse pessoal que tem, né, contribuído de forma significativa para o desenvolvimento econômico do nosso município. Dinheiros que passam ali na porta da BR, que é gasto ali na barraca e, consequentemente, é gasto aqui dentro do município. Então, é muito importante a administração pública ter um olhar para esse povo. Muito obrigado. A palavra está franca aos senhores vereadores. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus e os nobres companheiros da galeria que se faz presente. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando-os para o dia 2 de junho, às 17 horas ou qualquer momento, se fizer necessário.